Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com César Grosso, um escalador brasileiro atualmente radicado na Itália e que coleciona diversos títulos brasileiros, internacionais e cadenas de grande dificuldade. Cezinha, muito obrigado por ter aceitado trocar uma ideia com a gente no On The Rocks. Cara, você é uma pessoa que, a gente gosta muito, mano. Pô, sentimos muito tua mudança para a Itália. Você é uma pessoa que inspira muita gente no Brasil e é um prazer estar te recebendo no On The Rocks. Obrigado por ter aceito o convite. Pô, valeu você, velho, brother, e quanto mais contato tiver com a galera do Brasil, pra mim, pessoalmente mesmo falando, melhor. Massa, Cezinha. Antes a gente entrar nas vias difíceis, nos títulos e tudo, vamos situar a galera. Como que você iniciou no esporte, Cezinha? Então, eu comecei a escalar em 95, foi no começo de 95, eu voltei das férias na escola, tinha 10 anos de idade, e era a primeira semana de fevereiro, e a gente tinha umas novidades na aula de educação física que a gente podia escolher. Eram algumas atividades à parte do horário de aula, que era ou capoeira, ou aula de circo, né, que hoje está famoso tecido e tal, ou na época chamava alpinismo indoor. Então, para mim foi assim imediato, assim, um segundo. Eu desde que eu nasci sempre adorei a altura e puta, escalada e subir em árvore, já me quebrei caindo de telhado e muro e tal. E para mim foi imediato o alpinismo indoor, né? E a gente tinha aula toda quinta-feira e eram divididos, era pela tarde, as aulas era dividido por faixa etária. Então era dos mais novos, então a minha aula em teoria seria quinta-feira das 12h30 às 3h30, e aí os mais velhos, né, cada horário desse aí tinha os alunos mais velhos e até às 8h30 da noite. Eu vazava o horário inteiro das 12h30 às 8h30 da noite ali na quinta-feira e ficava no murinho simples lá que tinha no Colégio Magno, onde vários começaram, vários atletas, o Rafinha, o Rô, entre outros. E era era um top rope de 6 metros de altura por 2 de largura, com pouca gás, era praticamente uma via que tinha, não tinha esse lance de cor e tal. E uma travessia, uma garra na parede, né? Não tinha nenhuma madeirite, um compensado, era garra diretamente no concreto ali. Então eram vias a gás que ficaram lá por 3 anos, sei lá. Então isso já era meu universo ali. Depois eu fui conhecer a 90 graus e aí cada ano foi evoluindo. Pô, como foi você ter entrado na 90, velho? Então, como eu falei, esse murinho do Magno já era meu universo, assim. Eu nunca, obviamente, não tinha visto foto, né, não tinha internet e tal. Não sabia o que era um muro escalado, muito menos um ginásio escalado. Não sabia que existia isso. E na época era só 90 graus que existia também, né, no Brasil. E eu lembro que o Dimitri me levou para lá, ele viu que eu levava jeito e tal, e foi me apresentar para o Paulo Gil. E eu lembro que eu fui, demorei um ano até lá, né? Comecei no começo de 95 e só em 96 que eu fui para 90 graus. E aí quando eu entrei lá, eu fiquei muito tempo assim só olhando assim, meio chocado, olhando as paredes, um monte de agarra. Na época era via por cor ainda, né? O que hoje voltou a ser moda, né, em academia. Na 90 graus já existia, depois vieram as fitinhas, enfim, agora está voltando a ter cor de agarra de novo. Mas eu lembro que era muito bem dividido, enfim, tinha uma infinidade de coisas, do iniciante até os prós. Lembro que na época tinha Linha, o Formiga, o Belê, uma galera muito forte na 90 graus. E, nossa, fiquei, pô, não tem palavras, fiquei lá de boca aberta, assim, e ali virou a minha casa, né? Minha segunda casa ali. Aí fui conhecer o Paulo Gil, conheci, né, um monte de gente lá e fui me aprofundando cada vez mais no universo da escalada e da montanha. E as competições, como que isso começou? Então, as competições, primeiro tinha as primeiras mesmo, que foram ainda em 96, escolares, né? Então, algumas escolas já tinham muro de escalada, depois na Escola da Vila, mas já tinha, antes do Magno, ainda tinha Poridomos e entre outras. E aí tiveram algumas competições interescolares. Tinha da escola também, que eu ganhava não só da minha categoria por idade, mas ganhava também dos mais velhos. Depois tinha os interescolares.
tinha uma outra unidade do Magno também que tinha um muro de escalada, então do Magno também tinha bastante gente. E aí o primeiro campeonato grande, vamos colocar assim, entre aspas, grande, foi um campeonato que teve em São Bernardo. Na época tinham vários muros de escalada lá, muitos escaladores de lá, que até hoje escalam bastante. Isso foi... Esse primeiro campeonato mesmo foi em 97. Né? Os primeiros escolares foram em 96, é o primeiro maior do que campeonato escolar, que foi esse campeonato, era Open do ABC, se chamava. E aí tinham categorias intermediário, amador, intermediário e profissional. Era lá do amador. E aí eu ganhei também, tinham alguns escaladores com mais idade que eu, que já escalavam mais tempo. Eu lembro que ganhei aquele campeonato em 97, não esperava. Depois, já no ano seguinte, em 98, aí já tiveram vários campeonatos. Vários no ABC, inclusive. Uma academia chamava Academia Atmosfera. Uma academia que tinha um muro bem legal, eram 14 metros por 10, muro resinado, negativo. Tiveram brasileiros lá de escalada e eu competi lá 2 ou 3 campeonatos em 98, depois teve um no Sesc também, em 98, que eu ganhei. Até então, sempre na categoria, era ou infantil, chamava na época, ou amador, né? Não era profissional, onde competiam os campeões brasileiros, né, da época. E aí, em 99, teve também um campeonato na 90 graus, eu já treinava ali, e aí eu ganhei na categoria. E aí, depois de lá, em 99, teve o Campeonato Brasileiro já na Casa de Pedra, que aí foi o meu primeiro campeonato que eu participei na categoria profissional, né? Então, competindo com os principais atletas do Brasil. Naquela época, o Campeonato Brasileiro bombava, tinha muita gente, e gosto de dizer que era tão concorrido quanto é hoje a Copa do Mundo, por exemplo. Eu lembro que era muito concorrido para ir para uma semifinal do Campeonato Brasileiro, para uma final, então, na época eu nem sonhava. E eu lembro que eu fiquei entre os últimos ali, de 60 e poucos escaladores. E aí assisti a final, tinha o Helmut, Belê, Linha, Balen e vários escaladores que estão até hoje aí mandando muito. E aí foi evoluindo. Eu lembro em 2000, foi o primeiro campeonato que fui para semifinal, depois já consegui para final, pegar pódio, então fui indo cada ano evoluindo mais. Foi nessa época também, em 99, 2000, que eu comecei com o treinador, com o Rômulo. Então, foi a cada ano, assim, recapitulando essa minha resposta, foi em 96, né, o primeiro campeonato escolar, aí foi o Open do ABC, brasileiro amador, depois brasileiro profissional, e aí a partir de 2001 já estava ali entre os tops do Brasil e treinando sério mesmo. Você fez nutrição, né, Cezinha? Como que foi conciliar o estudo com a escalada? Algum momento você deixou de se dedicar à escalada? Velho, quando que você também resolveu de realmente investir, treinar, ser profissional da escalada? Eu estudei nutrição. Você vê que a escalada influencia em tudo na nossa vida, né? A escalada me influenciou a estudar nutrição. Na verdade, eu não sabia se eu queria estudar nutrição, ou fisioterapia, ou educação física, sempre alguma coisa, sempre relacionada ao treinamento e à performance na escalada. E fiz nutrição, gostei, né? Foram 4 anos, depois fiz uma pós-graduação em fisiologia do exercício, para trabalhar sempre com o treinamento de escalada, enfim, com a performance. E, bom, durante a universidade foi mais apertado o treino, né? Na época eu também trabalhava até para pagar a faculdade, então eu trabalhava na Casa de Pedra, na época, no meu último ano de faculdade. Então era bem corrido, porque acordava às 5h40 da manhã, pegava o ônibus, ia para o estágio, do estágio quase que almoçava no ônibus, ia para Casa de Pedra, ficava lá até às 11, 11h30 da noite, voltava para casa, era um ritmo bem louco. Mas eu ainda competia. Nesse ano ainda foi 2006 que eu me formei, ganhei o brasileiro ainda, mas era um ritmo alucinante. Depois que eu me formei, eu passei a trabalhar ali perto da Casa de Pedra, eu aluguei uma sala, eu fiz dali o meu consultório. Então, como não tinha chefe, eu trabalhava por mim mesmo, eu conseguia arrumar, coordenar os meus horários. Então, normalmente eu treinava pela manhã, mas pela manhã ou pela tarde, enfim, jogava ali para o final da manhã, começo da tarde os atendimentos, e com isso eu tinha mais flexibilidade não só de treinar, mas também de viajar para competir, sei lá, brasileiro em outros estados, ou mesmo Copa do Mundo e Mundial.
E isso me ajudou muito também. Então, eu conheci ainda mais a fundo essa parte nutricional do treinamento da escalada e isso me ajudou muito, me motivou muito também. Pô, nessa época você já conseguia, estar se dedicando de uma maneira, que você achava que seria o suficiente para conseguir resultado na escalada? Não. Na verdade, antes mesmo de entrar na faculdade, né, que você tinha me perguntado, né, quando que virou profissional, na verdade, quando eu comecei a me destacar nos brasileiros, lá em 2001, que eu tinha comentado, consegui alguns patrocínios. Na época, o principal era da loja Campamento Base de São Paulo. E, pô, não imaginava, assim, era um moleque de 16 anos que ganhava 3 salários mínimos para competir, escalar, tirar foto, uma época que nem existia mídia social, né? Eu já vivi um sonho ali. Mas depois que o mercado de aventura entrou em crise e tal, não tive mais os patrocínios. E aí, depois que eu me formei e, bom, trabalhava na Casa de Pedra para pagar a faculdade, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar e viver da nutrição. E dificilmente, parcialmente, assim, da escalada. Tinha alguns patrocínios, alguns apoios. E depois só viver da escalada mesmo, sei lá, aconteceu nos últimos 3 anos, né? Que a escalada deu um up de novo, enfim, você vê no mundo inteiro, não só no Brasil, mas a escalada crescendo, então que voltou a ter oportunidade, patrocínio, então todo o mercado de aventura se acendendo de novo. Mas naquela época que eu me formei, ali a prioridade era meio o trabalho, assim, eu ficava com o olho no peixe, outro no gato, não me atrevia muito assim a largar o trabalho, me dedicar a fundo nos treinos e tal, porque era muito incerto ainda naquele momento, né? Um tiro no escuro, era jogar, era pôr tudo a perder ali, né, que eu tinha investido de dinheiro, de tempo da faculdade. Apesar de eu hoje não trabalhar mais com nutrição, mas na época assim era necessário. Pô, mesmo assim, você conseguiu, meu, umas colocações bem legais no Open de Pucón e, pô, uma cruzada solitária praticamente, né, Cezinha? Puta, foi. Esse de Pucón foi icônico assim, porque foi, bom, Pucón, que é no sul do Chile ali, que tem até um vulcão bem famoso, um lugar bem bonito, e foi o primeiro Open da North Face, que agora eles fazem esse campeonato sempre em Santiago do Chile, mas Pucón fica a 800 quilômetros para o sul de Santiago, e foi o primeiro campeonato internacional da North Face, ia vir o Daniel Woods, tal, e tendo o Daniel Woods, tal, e a gente treinou muito assim, eu, Belê, o Ligeiro, a Janine, a Dé, enfim. E acabou que deu dobradinha brasileira ali. Eu e o Belê, primeiro e segundo, Daniel Woods terceiro, então foi um marco assim na escala de competição brasileira, porque foi a primeira vez que os brasileiros conseguiram ganhar de um cara com nome internacional, assim, né? Então a partir daí acho que deu um destaque assim a escalada não só na América do Sul, mas também em todo o continente, pelo menos na escalada de competição. Cezinha, quando que você mudou para a Itália? E essa decisão de mudar tem a ver com a escalada? Tem muito a ver. Bom, a gente se mudou, eu e a Tati, né, em 2013, no começo de 2013. A gente já tinha vindo para cá, para Arco mesmo, em 2011, que eles fizeram o campeonato mundial aqui. Para quem não sabe, Arco é uma cidadezinha no norte da Itália, uma cidade de 17 mil habitantes, e que a escalada aqui é muito tradicional. Então, essa cidadezinha de 17 mil habitantes tem 25 lojas de escalada, tem milhares de vias e falésias muito próximos aqui. Então, a gente adorou Arco e todo o estado, né, o Trentino. Então, em 2011, a gente veio competir. A ideia era a primeira semana competir aqui em Arco, a gente tinha um mês de férias, né? Então, a primeira semana competia, as outras 3 semanas curtia a Itália, sei lá, fazer aquele rolê turístico clássico, sei lá, conhecer Roma, não sei. Mas já na primeira semana a gente curtiu tanto aqui Arco Trentino que a gente não saiu daqui, a gente ficou um mês aqui, foi para as Dolomitas, que é aqui do lado também, é 1 hora de carro. Puta, a gente apaixonou aqui pelo lugar. A gente voltou para o Brasil, né, depois das férias e tal. Passamos todo 2011, 2012 naquela loucura paulistana de trabalho e tal, e pagar conta, não sei o quê.
E a Tati já tinha a cidadania italiana, a gente falou, vamos se mudar para lá, tentar a vida e tal. E aí a gente se batizou, fez 2, 3 meses de aula de italiano. E em final de janeiro de 2013 a gente veio para cá. Então já são 7 anos e meio. E foi 100% relacionado à escalada, assim. Não é, a gente brinca assim que não é que a gente se mudou para a Itália, a gente se mudou para Arco, porque eu não teria ido para outro lugar na Itália que não fosse Arco, por essa cultura, primeiro por essa paz que tem aqui de uma cidade pequena e por essa cultura de escalada. Eu não iria, sei lá, para Milão, por exemplo, sei lá, para morar em Milão, eu vejo como trocar 6 por meia dúzia, São Paulo por Milão, é tão caótica quanto. E nesses 7 anos e meio a gente sempre teve no meio da escalada. Então, é, sabe, os primeiros empregos que a gente teve foi em ginásio de escalada, em loja de escalada. Então a gente está bem satisfeito com essa escolha. Velho, se você fosse escolher os melhores lugares da Europa para escalar, para viver, quais que são? Fala 3. Bom, a primeira opção, suspeito para falar, mas é Arco. Acho que é a cidade que reúne tudo, assim. Então, é uma cidade pequena, mais tranquila, mas ao mesmo tempo você tem toda a estrutura necessária. Aqui você tem principalmente vida esportiva, mas você está também a 50 minutos, 1 hora das Dolomitas, para quem curte parede. Quem curte esporte invernal também, no inverno tem um monte de estação de esqui, enfim, tem tudo mesmo. Acho que a segunda opção seria alguma falésia, algum lugar na Catalunha, provavelmente Siurana, ele é o forte escalada esportiva, né? Não tem tanto parede ou boulder quanto aqui, mas a cidade também é pacata, e você tem uma certa estrutura por ali. E a terceira opção, talvez algum lugar na França ali, no sul da França, não sei, Montpellier ou ali em Gap, mais para o leste, perto da fronteira com a Itália. Tem muita falésia também, a vida é mais pacata. Está perto ali de Seuse também. Eu acho que ficaria entre esses 3 países aí. Velho, estamos num momento muito especial da escalada de competição no Brasil, né? O esporte se tornou olímpico, pô, tem o apoio do COB. Como que você vê esse movimento? Na verdade, pô, gostaria que até você falasse como que esse movimento foi acontecendo gradativamente até chegar nos dias de hoje. E qual que é o seu envolvimento com isso? Como que isso te ajudou, mudou sua vida? Como que foi, Cezinho? É bem polêmico, né, isso daí, a escalada virar olímpica. Eu sou um grande defensor da escalada nas Olimpíadas. Eu sei que tem muita gente mais tradicional que fala, não, a escalada não é um esporte olímpico, enfim, tem uma discussão infinita ali. Mas a escalada esportiva de competição, eu vejo a evolução dela realmente não tinha como não estar nas Olimpíadas, por vários motivos. Você vê o movimento olímpico tem tudo a ver com a escalada também, são 3 modalidades ali que abrangem toda a parte atlética que pode ter uma escalada, o mais forte, o mais resistente, o mais rápido. Mas isso, ao mesmo tempo, não interfere na escalada esportiva em rocha, por exemplo, ou mesmo na escalada esportiva indoor, no ginásio. Né? O ginásio não necessariamente precisa seguir, precisa ter uma parede de speed, por exemplo, ou fazer boulders estilo de competição. Eu só vejo como uma grande vantagem a escalada virar olímpica, principalmente pela publicidade que o esporte olímpico traz para a nossa comunidade. Então, desde que a escalada virou realmente olímpica, que se confirmou, que foi em 2017, a escalada deu um boom no mundo inteiro. Então, a galera até pode reclamar, mas hoje, não só eu, mas todo mundo tem mais patrocínio, visibilidade, principalmente escalador esportivo, né? Tô falando de competição, nem se fala, por causa da escalada. Então, tem mais ginásios, mais marcas, ou é mais acessível. Enfim, o mundo da escalada cresceu, sim, graças ao esporte de virado olímpico. Depois entra em várias outras questões polêmicas, né, de misturarem as 3 modalidades em um pódio. Isso também tem que entender o contexto disso, né? Então, obviamente, quando a gente fala de Olimpíada, também tem muita política envolvida. Então, essa negociação do IFSC com o COI, né, IFSC, para quem não sabe, é a Federação Internacional de Escalada Esportiva, né, a FIFA da escalada, com a
o Comitê Olímpico Internacional, essa política vem há mais de 10 anos, desde 2008, que a gente espera a escalada virar olímpica. Então, nessa negociação, o esporte não pode começar já com 3 pódios, né? Isso não existe. Então, o COI falou, tá, a gente dá um pódio e o FSC escolheu como fazer esse pódio, né? Pessoalmente, eu não gosto muito de speed, por exemplo. Não me fascina tanto quanto o boulder e via, principalmente. Mas, assim, eu entendi que fazia parte do jogo, faz parte do jogo, eu entendo, respeito e admiro os escaladores de speed, mas não é a minha modalidade. Mas eu entendo também que o UFSC não pode tirar uma das 3 modalidades, por exemplo. Não seria justo com os outros escaladores, com o escalador de speed, tirar a escala de speed e somar boulder e via, por exemplo. Ou mesmo tirar a lead e fazer um pódio só de speed. Então, essa foi a forma que o FSC conseguiu conciliar as 3 modalidades de forma diplomática. Isso andando bem, que é o que no começo teve um pouco de atrito, né, na comunidade, não pode misturar as 3 modalidades, mas agora já está bem aceito. Isso andando bem, agora em Tóquio, vamos ver, né, espero que tenha Tóquio 2021, muito provavelmente na França, em Paris 2024, eles já dividem em 2 pódios. Essa é a modalidade proposta já do Comitê de Paris 2024. E para Los Angeles 2028, né, dizem também que aí já dividiria em 3 pódios, talvez até 4, né? Façam uma de cada modalidade mais o combine. Então é a progressão que o esporte tem dentro das Olimpíadas, né? Eu sou fervorosamente a favor. Realmente, o speed era uma modalidade que estava sendo, até nos campeonatos brasileiros, até o americano, a gente vê que realmente nos últimos anos perdeu uma força, né, Cezinha? Mas é uma modalidade que é espetáculo, né? É mais fácil para quem tá virando o canal ali da TV, parar no speed e ver, eles estão apostando corrida, né? É mais fácil do Bem mais. espectador assimilar, não é verdade? Na verdade foi bem por isso, assim. Primeiro que a escalada esportiva de velocidade é a primeira modalidade esportiva, né, que já tinha no começo da década de 60, na União Soviética, eles faziam um speed. Faziam 2 muros, quem chegava mais rápido era o melhor escalador, entre aspas, né? E, claro, depois vem o lead e depois boulder, e o speed meio que saiu de cena ali, né? Por mais que no leste europeu, Polônia, Rússia, sempre foi a modalidade principal há décadas. E uma das coisas, no meio dessa negociação do COI e o IFSC, foi a popularidade do speed, porque realmente a gente que escala tem uma visão, mas para o leigo é muito mais fácil, infinitamente mais fácil entender a modalidade speed do que o cara entender o boulder, entendeu? Ou o lead mesmo. O cara muda de canal, vê um cara escalando devagar, ali 6 minutos para escalar uma via e tal, e volta, e passa magnésio. O cara tá escalando boulder, também a galera não entende muito a regra, ele foi lá, tentou de novo e caiu e tal, depois senta na cadeira, tenta outro boulder. Pô, o speed é que nem se fala, uma corrida na parede, 1, 2, 3 e já, quem chegar antes ganha. Então, uma das coisas que foram consideradas nisso é a popularidade do speed. Eles viram muito que no YouTube, por exemplo, dentro de todos os filmes de boulder, via e speed que tem no canal do FSC, speed é o que mais tem visualização, assim, porque é o mais popular, principalmente para os leigos. Então, é uma porta de entrada, vamos dizer assim, para o público leigo começar a entender o que é escalada esportiva, né, conhecer esse mundo vertical e corda e agarra e tal, e depois entender o que é lead, o que é boulder e quem sabe começar, sei lá, procurar um ginásio e começar a praticar. Os grandes patrocínios, até bem pouco tempo atrás, eram meio que direcionados, não meio, eram direcionados para a escalada de aventura. A grande empresa achava que o que ia dar retorno era o cara botando dele na reta, né, velho? E, a escalada esportiva, de um certo modo, sempre ficou atrás, cara, o que é injusto. As Olimpíadas trouxeram a escalada esportiva para o centro da atenção. Como que você vê essa mudança de postura, de estar rolando mais dinheiro na escalada esportiva para os atletas? O que você sente isso aí, na Europa? Acho que no mundo inteiro, como você falou, a escalada, de um modo geral, ela sempre foi um pouco romantizada, assim, né? Então,
né? Era meio poético, assim, escalada, principalmente escalada de parede, né? Aqui se colocar escalada na Europa, provavelmente parece uma montanha, enfim. E é muito recente esse esse lance, por exemplo, de chamarem o escalador de atleta, porque até poucos anos atrás, sei lá, pouquíssimos, até 3 anos atrás, era escalador, não era atleta, né? Então, como você falou, nunca teve grande destaque, né? Porque era uma questão de performance. Então, a performance sempre foi, dentro da escalada, difícil de mensurar, né? Que nem se falar, sei lá, um maratonista correu tanto em tanto tempo, né? Sei lá, um outro atleta levantou tanto de peso na escalada. Quando você fala de grau, se não é um cara já envolvido com a escalada, é difícil o cara entender o que é aquele grau. Então, acho que por isso a escalada esportiva nunca teve muito espaço, né? Até começar a se falar de grau, até começar a se falar de treinamento, atleta, voltando para a speed mostra para o leigo, né? O cara escalou 15 metros em 5 segundos e meio, né? Que é o recorde mundial. Então, isso deu um destaque, assim, deu uma evidência para a parte atlética da escalada, que é a escalada esportiva. O cara treinar, ficar forte, perder peso para conseguir fazer aquele grau, para conseguir ganhar aquele campeonato. Então, acho que isso aos poucos, e junto com o movimento olímpico, que a escalada ganhou força, a escalada esportiva, né, ganhou força dentro do universo da escalada. Eu li em algum lugar que depois que começou esse movimento olímpico, apareceram 120 ginásios em Tóquio. Cara, isso é ótimo, né, meu? Independente de eles serem grandes, pequenos, 120 ginásios numa cidade é uma coisa, meu, já impensável, né? E houve também, assim, eu não sou escalador esportivo, mas eu noto que mudou a característica de alguns ginásios. Como que você vê essa mudança? Antes as paredes eram cheias de agarras, agora estão mudando para os módulos. É por conta das Olimpíadas ou você acha que não? É uma mudança de estilo que volta e meia vai e volta? Eu acho que é uma mudança de estilo isso, né? Acho que são duas coisas paralelas. A escalada nas Olimpíadas trouxe um destaque para o esporte como um todo, né? Então mais pessoas procuram os ginásios, consequentemente mais ginásios abrindo, mercado, lojas, marcas, enfim. Mas independente disso, o estilo de escalada sempre mudou e sempre vai mudar, né? Você pegar o estilo dos anos 80, é diferente dos anos 90, que é diferente dos 2000, né? Que 2010 já ficou velho agora. Então, isso desde o desenho do muro, as agarras, o padrão de movimento. Então, boulder, que é uma modalidade que popularizou muito, né? Talvez a modalidade mais acessível. Então, você não precisa de corda, você não precisa de tanto comprometimento até com a segurança. O cara não precisa saber usar o grigri para chegar no ginásio e fazer 2 horas de boulder, por exemplo. É, é uma modalidade muito acessível. Então, você vê os boulders dos anos 2000, por exemplo, era uma mini via, era um crux de uma via, né? O padrão de movimento era o crux de uma via, eram agarras pequenas, reglete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moves e acabou. Hoje em dia, o boulder em si não tem, seja o boulder comercial, né, que tem dentro do ginásio, ou o boulder de competição, né, que são, boulder de competição é feito para fazer um espetáculo, eles não têm nada a ver com o padrão de movimento de uma via, por exemplo, né? Então, pegar a escala dos anos 80, anos 90, era vertical, técnico e tal. Aí quando foi para os anos 2000, o negócio ficou bem hardcore, puramente físico. E você vê hoje voltou até o vertical de novo, o regletinho e o equilíbrio, né, que se tinha que ter na escalada dos anos 90. Então, acho que é um estilo que vai mudando sempre. Daqui, se a gente for ver em 2030, provavelmente o estilo de hoje vai estar velho. Vão ter outras agarras, outro padrão de movimento. E isso eu acho muito interessante, porque antigamente os ginásios escaladas e as vias, enfim, eram feitos para escaladores. Não era você levasse, sei lá, teu primo, ele não ia se divertir lá, a não ser que ele já escalasse, era bem, tinha uma triagem bem severa ali. Hoje em dia, os ginásios escalados são feitos principalmente para chamar o público novo, né? Aquele negócio, lógico, que tem toda a parte de treinamento, tem, né, os grandes escaladores treinam em ginásios, mas principalmente para o público iniciante, no máximo intermediário. Então, as agarras não são machuquentas como eram antigamente, o movimento é mais orgânico, vamos dizer, as agarras mais anatômicas, é tudo mais seguro, né, tudo mais clean.
não tem mais aquela parede cheia de agarro marcado com fita que o cara não entende, então até visualmente é mais fácil do cara entender. E aí o cara curte mais, comercialmente é mais interessante, porque o cara volta, enfim, traz um amigo. Então, acho que é a evolução do esporte. Até um tempo atrás, meu, se você treina no muro, você está treinando para rocha. Continua assim, Cezinha? Quem treina hoje em ginásio, que praticamente só tem módulo, vai ganhar na rocha porque, meu, automaticamente o cara vai ficar forte. Ou, meu, tá havendo também, obviamente, que também tem uma mudança em relação às vias novas que estão aparecendo. Tá, o que eu quero chegar as vias de rocha estão mudando de acordo com os ginásios? Há essa ligação? Ou você acha que não? Quem quiser treinar hoje para Olimpíadas, para competições internacionais, é outro tipo de treinamento do que para rocha? Não, a escalada na rocha, eu acho que eu vejo ela igual como sempre, né? Só evoluindo o grau, mas o estilo escalada em rocha é sempre o mesmo, até porque você não tem muito como mudar isso. Só o grau que vai evoluindo, né? Hoje, meu, a gente tem um 9C francês, cara, que seria um 13A brasileiro. É absurdo pensar isso. É, mas a escalada esportiva indoor, ela nasceu para copiar a escalada na rocha, né? As agarras, o muro, o padrão de movimento. E ao longo dos anos teve uma bifurcação, a escalada na rocha continuou e a escalada esportiva indoor foi tomando um outro rumo e está cada vez mais longe. Uns falam, putz, que merda isso, outros falam, puta, que legal. Eu acho que hoje a escalada indoor, mais do que ter mudado, ela abriu um leque. Então você pode sim treinar para uma via na rocha, para um projeto na rocha dentro de um ginásio, porque existe ainda os regletinhos, o muro inclinado, negativão e tal, existe aquele estilo dos anos 2000, mas tem também o estilo moderno, sei lá, de abaulado, de equilíbrio, escalada mais dinâmica, né, menos dedo e mais corpóreo. Claro que isso não se aplica para um treinamento de escalada na rocha, mas eu acho que sim, no ginásio você acha hoje em dia de tudo. Antigamente você achava só dentro de um ginásio você achava só uma imitação de escalada na rocha. Hoje em dia você acha isso e muito mais. Então, se você ir para um ginásio para treinar por uma via na rocha, você vai conseguir, mas também tem outras coisas a oferecer. A escalada na rocha, eu não acho que ela mudou, continua evoluindo somente o grau, mas sempre dentro daquele estilo. E acho que de certo modo assim um complementa o outro. É, Principalmente na parte atlética, de resistência e força de reglete. Mas hoje é mais difícil você manter uma boa performance em campeonato escalando na rocha, né? Porque, como falei, o estilo mudou muito, né? Coisas que nos anos 90, nos anos 2000 era praticável ainda, né? Se conseguia conciliar. Hoje em dia é muito diferente, assim. Né? Você vê até pelas regras da competição, você tem que escalar mais rápido, as Hs são mais abauladas, mas dentro de um ginásio você acha ambos tipos de estilo e treinamento. Fala um pouco da sua rotina diária, ou semanal, ou mensal de treino. Como que um atleta profissional treina? Bom, nos últimos 2 anos, talvez, era uma média de treino de 22, 25 horas por semana, e dividido nas 3 modalidades, né? Speed, boulder e via. Junto com isso também alguma coisa de musculação, 2 vezes por semana. Então, era em média isso aí, umas 4 horas por dia, 3, 4 horas por dia, umas 6 vezes por semana. E disso, umas 2, 3 horas por semana, musculação, dividido nas 3 modalidades. Então, normalmente eu fazia a primeira sessão do dia, quando eram 2 sessões, mais intenso, de força, ou de explosão e potência, a segunda sessão mais diluída, então mais de resistência ou não tão intensa quanto a sessão matinal. Mas isso nos últimos 2 anos, né? Que a gente passou a treinar a modalidade olímpica, que são as 3 modalidades numa só, né? Vamos dizer assim, num dia só você tem que escalar as 3. Mas eu, nesses 20 anos, eu me dediquei basicamente em via, primeira coisa, e boulder, né? Speed é uma coisa muito nova no Brasil. E
Quando eu treinava só para via, por exemplo, eu treinava também essas, talvez um pouco mais, 25, 28 horas semanais, um estilo só, né? Então isso é uma conta que você tem que pôr na matemática ali. Porque uma coisa é você treinar 25 horas na semana, dividido em 3 modalidades, que você treina em um, aí você não recuperou completamente daquele treino, já tem que treinar uma outra coisa, não recuperou, você tem que treinar a terceira coisa. Então, não só a nível físico, mas tecnicamente também, às vezes você tem que se mover rápido, às vezes devagar, então isso é difícil de assimilar. E, e antigamente era se treinava só uma coisa durante todo aquele período, durante todos aqueles meses. Então você conseguia desenvolver melhor aquela modalidade, no meu caso via, por exemplo. E agora nas últimas semanas, né, com a pandemia, que a gente aqui na Itália foi severa mesmo, a quarentena, a gente não podia sair de casa. Era treino no finger todo dia, então variava, um dia era treino mais de dedo, força de dedo, outra de grandes músculos, né, basicamente puxar barra em agarrão. E também exercício no solo, ele estava aqui no tapete aqui atrás, tenho aquele TRX também, então fazer um pouco de TRX, tenho bastante anilha de peso, então tentava com elástico, fazer abdominal, flexão, enfim, e um pouco disso. Agora, voltando pouco a pouco, né, estou escalando mais na rocha, aliás, nesse período só na rocha, e daqui a 2 semanas reabrem os ginásios escalada. A gente não sabe exatamente como vão ser essas restrições, provavelmente 50% só da capacidade máxima, vão ter menos boulders ou menos vias montadas. Então vamos ver como vai ser essa adaptação de volta aos treinos, né? Serginho, eu não consigo imaginar treinar sem sentir dor, velho. Né, meu? Dá aquelas lesões, microlesão, depois lesão maior, mas enfim, como que é a vida de um atleta? É dor constante, velho? Puta, você acaba se adaptando um pouco à dor, né? Quando a gente fala dor, não necessariamente é só lesão, mas, por exemplo, treino de resistência, né, você lutar com o braço dolorido mesmo, de ácido lático, né? Quando você dá aquela tijolada mesmo, você fica, quando você desce, você fica um minuto e meio, não consegue falar de dor no braço ali. Mas depois se acostuma, enfim, mas não sei dizer se é mais a dor em si ou o cansaço, né? Aquele cansaço geral que eu não consigo responder nem sim ou não depois do treino ali. É uma fadiga, assim. Principalmente o treino é pensado, né, em períodos, então naqueles períodos de carga, eu já não sou de falar muito. Naquelas semanas eu falo ainda menos, né? Porque é um processo mesmo, né? Como o Patti Zubbiag, campeão mundial, dizia, é um sadomasoquismo. Né? Você tem que sofrer, mas depois, quando o seu corpo se adapta a esse sofrimento, ao ácido lático, à carga do treino, enfim, você fica mais forte, mais resistente. É o processo normal, acho que qualquer atleta passa por isso. Essa dor muscular sei lá, para dar um exemplo clássico, o cara que nunca corre, depois vai correr, fica com dor na perna 3 dias, é meio normal e até boa, entre aspas, vamos dizer assim, porque você sabe que com essas dores você vai ficando forte. O problema é quando é uma dor de lesão, assim, de dedo. Eu já rompi polia, por exemplo. 3 anos atrás tive uma subluxação no ombro. Aí você sabe que, meu, mais do que a dor física, assim, é um atraso de vida, né? Porque você sabe que, meu, são meses parado ali, aí depois você voltar, já tem que reabilitar, e até voltar ao ritmo que você estava, você já perdeu muita coisa. Então, hoje em dia, até falando do estilo moderno de escalada, que é muito de ombro e tal, tem que fazer um trabalho preventivo, um bom aquecimento, muito mais do que alguns anos atrás. Pela sua experiência como nutricionista, você acha que a galera de competição dá a devida importância para a alimentação? Como que você vê isso na Europa e como que você vê também no Brasil? O atleta brasileiro tem essa preocupação? Putz, eu acho que aqui na Europa a galera se preocupa mais assim com a alimentação e com vários outros detalhes, né? Que somando todos esses detalhes você vê o resultado muito além assim na performance. Então, quando a gente fala em alimentação na escalada, não é só, muita gente acha que é só emagrecer, sei lá, secar para levar menos peso para cima, mas isso é só uma das coisas, né? Não é nem o mais importante. O mais importante é você ter energia, estar disposto para o treino e se recuperar bem para o dia seguinte ou para a próxima sessão de treino, né? Então você consegue acumular mais sessões de treino de qualidade. Então eu vejo muito assim, quando a galera fala, não sei, putz, aquele dia eu estava inspirado, nossa, aquele dia eu estava bem para o treino, ou tal, não sei o quê. Eu acho que
muito se explica pela alimentação, que às vezes o cara nem se ligou, mas ele talvez tenha comido melhor naquele dia, enfim, e estava mais bem disposto. É, e também recuperar bem depois da sessão de treino para o dia seguinte. Então, isso você colocar a médio e longo prazo, pô, você consegue treinar muito bem, você chega a uma performance muito melhor do que comendo, sei lá, comendo uma batata frita, enfim. É, e aqui fora, de um modo geral, você vê, a galera se preocupa assim, né? Como eu falei, não só pelo peso, mas hoje eles, quase todos eles têm um acompanhamento nutricional e todos eles se preocupam sim muito com a alimentação e, enfim, bebem pouco, né? Não, em outros países você vê que, sei lá, o cara bebe, sei lá, acabou o treino, o cara vai beber e, puta, a recuperação é muito ruim. Não tô querendo fazer o moralista aqui, mas falando de performance, realmente não é o ideal para recuperação, enfim. Eu acho que é uma das diferenças, né, da seriedade do Brasil comparado aos atletas da Europa. Vamos falar agora de rocha. Qual que foram as cadenas que te marcaram, velho? Não precisa ser, né, meu, assim, de repente teve o primeiro 7º grau, entendeu? Eu quero saber disso. Dá uma trajetória da sua carreira na rocha e como que algumas cadenas te marcaram e por que elas foram especiais. Eu me dediquei muito à escalada de competição, né, indoor, tá? Então, esses 20 anos, infelizmente eu não escalei o tanto que eu gostaria na rocha, né? Falei 90% dedicado a treino e campeonato. Mas, putz, eu lembro como você falou, assim, não precisa ser o grau e tal, mas eu lembro meu primeiro 8º grau, que foi não sei se decotaram, a Mochiba é ainda 8º grau, não? É, né? O grau de resposta. E eu lembro isso em 97, se eu não me engano, assim. O que para mim, que eu tava falando, quando eu falei no começo, 90 graus e tal, grau, para mim era um grau meio inalcançável, assim. Então eu lembro da sensação, pô, de ter encadenado à vista, inclusive. Foi sacando e tal. Foi quando a minha escalada começou a dar um boom, assim, era uma coisa que eu não acreditava. Então aquele foi meu primeiro 8º grau, depois eu lembro meu primeiro 10º grau no Rio de Janeiro. Depois, alguns anos seguintes no Rio de Janeiro, já era meu primeiro 10º grau à vista, que foi uma semana, peguei tempo bom, fiz 2 10º grau à vista, fiz meu primeiro 5,14, que é uma coquetel de energia, que para mim também era inalcançável. Eu lembro quando assistia o Escalada Brasil, né, que chamava acho que foi o primeiro filme que você fez escalada esportiva, né? Com o Helmut. Com o Helmut, cara, pô, ele mandando aquilo, pra mim era um negócio, meu, era que nem hoje olhar a Silence, que havia mais difícil do mundo. Assim, nossa, negócio inescalável. E saiu na terceira tentativa ali no dia. Então foram momentos assim que, de repente, eu fui vendo como o meu nível alcançou o que para mim anteriormente era inalcançável, né? Então aí que eu fui amadurecendo também mentalmente, falando, meu, não me colocar assim tantas barreiras, tanta coisa impossível, né? Só fazer com bem feito que vem. E, bom, uma que eu guardo também, né, independente do grau, mas que você participou ali, foi agora a de origem do Teto do Baú, por todo o processo, pelo o que São Bento e Baú representa para mim, o que aquela linha, né, aquele teto representa para mim, então eu consegui livrar ela, independente do grau, eu não esperava que fosse sair um grau difícil assim, mas aquela tá bem guardada também. Pô, essa via tava na garganta faz tempo, né? O teto do baú você tava ensaiando faz tempo, né? Quietinho, pensando, os outros falavam, você não dizia nada, e até que você marcou aqui para resolver a encrenca, né, Cezinha? Foi nessa, né? Muita gente já falava Teto do Baú, porque realmente é um negócio meio icônico, né? Você vê, meu, uma montanha ali no meio do vale, tem um bico ali que ninguém consegue escalar na parte mais alta da montanha. É um negócio que parece que foi criado assim, tipo, meu, aqui ninguém vai escalar, que é a parte mais inalcançável. E foi realmente a realização de um sonho, assim, foi muito emocionante mesmo, assim, né? Por mais que eu falei, tem um grau difícil, né, um grau esportivo ali, mas para mim foi escalar uma montanha, assim. E mas não só de grau ou escalada esportiva, assim, da Mochiba, foi o primeiro 8º grau, mas é, eu também, o pouco que eu me envolvi com a escalada de parede também me tocou muito, assim. Então,
era que nem a Robertinha falava, Roberta Nunes falava, viver 100 anos em um dia, né? A emoção, assim, de, sei lá, eu lembro em Salinas, as 2 vezes que eu fui, com o Zucon, com o Marcão, e, e para mim, nossa, meu, para um moleque ali que escalava dentro do ginásio, um moleque paulistano, chegar lá, meu, fazer 18 cordadas num dia, tal, e tempestade, e medo, e fome, e frio e tal, ou mesmo quando a gente fez a parte dos dinossauros, enfim, de certo modo a escalada de parede assim me tocou tanto quanto as principais cadenas na rocha assim que eu tenho, né? Na verdade, tudo tem sua época na vida, né, velho? Hoje, pô, não dá para você ser um atleta de ponta repartindo o tempo que tem fazendo outras coisas. Então, hoje, o foco é a escalada esportiva, meu, é isso mesmo, velho. Você está tendo ótimos resultados, mano. Enquanto isso estiver na tua cabeça, se dedica mesmo. Depois, meu, as paredes estão aí esperando, não é verdade? As paredes vão estar lá, cara. Cezinha, pô, foi um prazer conversar contigo, velho. Muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade, estar trocando uma ideia com a galera do Brasil. Pô, sempre bom conversar contigo, meu amigo. Pô, foi muito legal. Muito obrigado, Cezinha. Pô, valeu você aí, velho. Brother, foi um prazer. E, pô, como eu falei, é assim, um prazer falar com você, com todo mundo do Brasil. E logo mais a gente se vê aí.